Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é de biofísica. A gente vai falar sobre a ventilação pulmonar. Bem-vindos ao Medicanal. Então pessoal, no nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre biofísica e a gente vai falar especificamente sobre a ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar nada mais é do que o processo de entrada do ar nos alvéolos pulmonares. Bom, esse vídeo ele não pretende falar sobre a fisiologia respiratória com detalhes, nem sobre a anatomia do sistema respiratório. Esse é um vídeo, como eu disse, introdutório, onde a gente vai estudar um pouquinho sobre a dinâmica da aquisição do ar, né, a partir do ambiente, né, a entrada desse ar nos alvéolos pulmonares. O processo respiratório ele é composto de várias etapas e nem todas essas etapas acontecem sob responsabilidade do sistema respiratório. Então, nós vamos captar o ar, né, que está no ambiente, que vai entrar nos nossos pulmões. Esse ar ele vai ser trocado com o gás carbônico que está circulando no nosso sangue, que é então eliminado novamente para o ambiente. Esse oxigênio, então, ele vai cair na circulação sanguínea, ser transportado até os nossos tecidos, até as nossas células, onde vai acontecer uma nova troca, né, entre o oxigênio que foi captado do ambiente e o gás carbônico que sobrou, né, dos processos metabólicos celulares. Esse oxigênio, então, vai entrar na célula e participar da respiração celular, né, que nada mais é do que aquele processo de obtenção de energia aeróbico, né, que usa o oxigênio como substrato. O sistema respiratório ele vai participar apenas da captação do oxigênio e da troca do oxigênio com o gás carbônico no alvéolo pulmonar. As outras etapas, como o transporte do oxigênio pelo organismo e as trocas gasosas, né, entre sangue e células, já vão estar a cargo do sistema circulatório. Então, como eu disse, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de entrada do ar nos pulmões. A gente não vai se alongar na anatomia do sistema respiratório nem na fisiologia. É uma aula bem introdutória. Mas, para você entender, antes de mais nada, você tem que visualizar que o pulmão, que o alvéolo pulmonar, né, que seria a unidade funcional do nosso pulmão, ele nada mais é do que uma espécie de saquinho, né, por onde o ar chega e aí ele vai ser todo recoberto de capilares, né, onde vão acontecer as trocas. Porém, o que você precisa entender assim, é que o alvéolo, que é uma continuação dos bronquíolos, que é uma continuação dos brônquios, que são ramificações da traqueia, né, em última análise, o alvéolo ele tem uma continuidade com o ambiente, né? Porque o ar ele entra através do nosso nariz ou da nossa boca, ambos vão ter ligações com a traqueia, o ar vai descer pela traqueia, vai se ramificar pelos brônquios, pelos bronquíolos, até chegar nos alvéolos. De forma que todo esse trajeto ele é contínuo com o ar do ambiente. E isso vai ser muito importante no nosso entendimento. E para facilitar a didática do assunto, para facilitar o entendimento desse assunto, de uma maneira geral, os livros eles representam esse processo, representam o pulmão como se fosse um único saco, né, uma única folha de tecido, né, onde o ar chega. Então, quando a gente vê numa figura ali aquele pulmão como uma única estrutura, na verdade o que está sendo representado ali é o conjunto de todos os alvéolos pulmonares que, em última análise, estão todos em contiguidade com o ar do meio ambiente. E é isso que a gente vê nessa imagem, então, como eu disse, uma visão mais simplificada dos pulmões, o ar que entra pelo nariz, desce pela traqueia e aí se ramifica nos brônquios, que vão se ramificar em bronquíolos, e aí a gente imagina o pulmão como essa estrutura única, mas na verdade ele vai ser um conjunto de milhares e milhares e milhares de alvéolos, que são essas estruturas que estão aqui do lado, que são esses
pequenos saquinhos, né, onde vão acontecer as trocas que acontecem nesses capilares que vão estar em torno dos alvéolos. Aqui a gente tem um corte de um alvéolo, de um saco alveolar, e você nota, olha, que ele continua com os bronquíolos que vão então se unindo nos brônquios até chegar na traqueia, chegar no nosso trato respiratório mais superior, onde então vai haver a comunicação com o ar. Os nossos pulmões, eles estão alojados dentro da caixa torácica. E na nossa caixa torácica, além dos pulmões, a gente vai ter apenas o coração e alguns vasos e nervos. Então, os pulmões, eles ocupam boa parte da cavidade torácica. Porém, a melhor analogia para a gente imaginar o nosso pulmão é pensando numa bola de soprar. Então, vamos imaginar a borracha, né, que forma as paredes da bola de soprar como o nosso tecido pulmonar, né, como o parênquima pulmonar. Assim como a bola de soprar, o pulmão ele tem uma tendência a ficar murcho. Né? A bola de soprar, quando a gente sopra e enche ela, né, se você abrir o furinho, né, por onde a gente enche, ela vai ter uma tendência a soltar o ar para fora e voltar a ficar murcha. Assim é o nosso pulmão. O nosso pulmão é o tecido pulmonar, o parênquima pulmonar, ele é todo formado de fibras elásticas. Essas fibras elásticas têm uma tendência a fazer o pulmão colapsar, né? Fazer o pulmão ficar murcho, ficar com as paredes coladas uma na outra e não aberto. No entanto, em condições fisiológicas, o nosso pulmão está o tempo todo aberto, né? Ele está com a parede dele ocupando toda a cavidade torácica. Por que isso acontece? Bom, antes da gente explicar por que então que o pulmão fica, né, todo aberto, ocupando toda a cavidade torácica, a gente tem que conhecer uma outra estrutura que está presente no pulmão, que é a pleura. A pleura, ela é nada mais do que uma camada de tecido que vai estar revestindo o pulmão, uma camada dupla de tecido que vai estar revestindo o nosso pulmão, formando um espaço entre essas duas camadas, que é a cavidade pleural. Para você entender isso, vamos usar a seguinte analogia. Imagine então, como na figura aqui em cima, que você tem um pirulito. Esse pirulito seria o nosso pulmão. Então essa parte rosa seria o alvéolo pulmonar, né, formado pelo tecido pulmonar, pelo parênquima pulmonar que envolve ele. E esse palitinho aqui seria como se fosse a comunicação entre o nosso pulmão e o ambiente externo. Imagine que eu tenho embaixo desse pirulito um balão cheio d'água. E aí eu vou pegar esse pirulito e vou afundar ele, né, nesse balão, fazendo com que esse balão então se deforme, até chegar a um ponto que o balão vai abraçar completamente o pirulito. Nesse ponto, eu tenho uma analogia bem útil, né, para explicar a relação entre o pulmão e o saco pleural ou a cavidade pleural. Então, olha, imagine aqui o meu pulmão, né, com a comunicação aqui para o meio externo. E aí, nessa área aqui, eu tenho o alvéolo pulmonar, como eu disse, representado, né, todos os alvéolos como um saco único. Então, eu vou pegar uma estrutura aqui que vai estar em volta de todo o pulmão, formando um saco que é exatamente o saco pleural. E aí vou imaginar que aqui, mais externamente ainda, eu teria a cavidade torácica. Então você nota que se eu pegar uma determinada faixa, né, desse desenho, eu vou ter aderido ao meu tecido pulmonar duas camadas de tecido pleural. Então, a camada de pleura mais interna, ela vai estar firmemente aderida ao tecido pulmonar, ao parênquima pulmonar, né, que vai estar formando o alvéolo. E por ela estar aderida
diretamente ao pulmão, ela vai ser chamada de pleura visceral. Por outro lado, a camada mais externa de pleura, ela vai estar firmemente aderida à parede torácica. E por isso, ela vai ser chamada de pleura parietal. Então, essa camada de pleura aqui é a pleura visceral, enquanto que essa camada aqui vai ser a pleura parietal, sendo a pleura visceral bem intimamente unida à parede do pulmão, ao parênquima pulmonar, e a pleura parietal é aderida à parede torácica. Obviamente, toda essa extensão aqui é de pleura visceral e toda essa extensão aqui é de pleura parietal. Nessa outra representação aqui, a gente vê então aqui em azul, bem aderida ao pulmão, bem aderida à parede pulmonar, a pleura visceral, e mais externamente, estando intimamente ligada à parede torácica, a pleura parietal. Você vai notar que entre as duas camadas a gente tem uma cavidade pleural, né? E essa cavidade ela vai ter um fluido, um líquido dentro dela, que é o fluido intrapleural. Vamos começar a entender então por que o pulmão se encontra distendido dentro da caixa torácica. Bom, como eu já falei, o pulmão ele é um órgão elástico. Ele é formado por fibras elásticas concêntricas. E o pulmão ele vai ter uma tendência a se colapsar, a se fechar, a murchar. É o que a gente vê aqui nessa representação. Então, o pulmão formado, olha, por um monte de fibras elásticas, que aqui estão representadas por esses elastiquinhos, né, que são concêntricas, né? E essas fibras, então, elas têm uma tendência a fazer com que o pulmão fique fechado, né? Quando eu estou fazendo força para abrir o pulmão, na verdade é a mesma coisa quando eu estou enchendo uma bola de soprar, ou seja, eu estou estirando essas fibras elásticas que têm uma tendência a permanecerem fechadas. O que vai fazer com que os pulmões permaneçam abertos vão ser duas forças. A primeira delas é a coesão do líquido intrapleural. Como eu disse, dentro do saco pleural vai existir uma pequena quantidade de líquido, né? O chamado líquido intrapleural. Esse líquido é água, né? E a água, você deve lembrar das suas aulas de física do ensino médio, a água é um composto altamente polar, né? Formado por moléculas com grande polaridade. As moléculas de água tendem a permanecer unidas, né? Formando uma força de coesão entre elas. Para você observar isso, pega duas lâminas de vidro e aí você molha, né, essas duas lâminas e cola uma à outra e encosta uma na outra, de forma que entre essas duas lâminas vai ficar uma camada, uma fina camada de água. E agora você tenta separar essas duas lâminas. Você vai ver que é muito difícil, né? Que vai existir uma força segurando essas duas lâminas que você não vai conseguir separar. Você consegue sim deslizar uma sobre a outra, mas separar é muito difícil. Como eu disse, a pleura parietal ela está aderida à cavidade torácica, enquanto que a pleura visceral ela está aderida ao alvéolo pulmonar, né, ao parênquima pulmonar. Então, se existe uma força que dificulta a separação entre essas duas camadas, então a tendência é que o pulmão, né, fique unido à cavidade torácica, onde está a pleura parietal. Então essa é a primeira força que faz com que o pulmão fique unido à cavidade torácica. De fato, o líquido intrapleural ele pode ser visto como uma espécie de adesivo, de cola, né, que vai estar participando da união
entre a cavidade, entre a parede torácica e a parede pulmonar. A outra força responsável pela distensão dos pulmões é o chamado gradiente de pressão transmural. Como eu disse, o interior do alvéolo pulmonar ele é contínuo com o ambiente exterior. Da onde a gente pode concluir então que a pressão do ar dentro do alvéolo pulmonar é igual à pressão do lado de fora, ou seja, a pressão atmosférica, porque os dois estão ligados. Então a pressão ela vai se equilibrar, né, porque são dois ambientes que são contínuos. Porém, a cavidade pleural ela tem uma pressão negativa em relação à pressão atmosférica. Ou seja, a pressão atmosférica ela é de aproximadamente 760 milímetros de mercúrio. A pressão dentro da cavidade pleural vai ser de aproximadamente 756 milímetros de mercúrio, ou seja, uma pressão 4 milímetros de mercúrio menor do que a pressão atmosférica, do que a pressão alveolar. Você também deve lembrar das aulas de física, e se não lembra, eu te conto agora, é que uma diferença de pressão, ela gera uma força daquele lugar onde a pressão está maior para aquele onde a pressão está menor. Esse é o tal gradiente de pressão transmural. Então, esse gradiente de pressão ele vai gerar uma força constante que vai estar sempre obrigando o pulmão a se distender e a ocupar toda a cavidade torácica, mantendo a sua parede externa unida à parede torácica. Essa é a segunda força que gera, então, essa propriedade do pulmão se manter distendido o tempo todo em condições fisiológicas. Agora, por que a pressão intrapleural, a pressão dentro da cavidade pleural, ela vai ser negativa em relação à pressão atmosférica? Por que ela vai ser menor do que a pressão dentro do alvéolo? Isso se deve a dois fatores também. Olha que interessante. Eu falei para vocês agora há pouco que o tecido pulmonar ele é formado por fibras elásticas concêntricas e que a tendência natural do pulmão é fechar, é colapsar. No entanto, existe essa força que vai distender o pulmão. Porém, você há de concordar que se o pulmão está aberto, está distendido, vai existir ali uma força, uma reação, né, do tecido pulmonar querendo voltar ao seu estado natural, ao seu estado não distendido. Então vai existir uma força puxando a pleura visceral que está aqui de forma a fechar. Por outro lado, a parede torácica, em condições normais, ela teria uma tendência a se expandir mais, por causa das fibras musculares que estão ligadas a ela e tudo. E ela só não se distende mais por causa da presença do pulmão e da pleura parietal que está ligada a ela. Então, vai existir uma força da cavidade torácica puxando a pleura parietal para fora. Então, pleura parietal, pleura visceral, elas estão ali, né, meio que unidas através daquele líquido que tem uma força de coesão. Porém, está acontecendo um cabo de guerra, né? Cavidade torácica puxando a pleura parietal, tecido pulmonar puxando a pleura visceral. De forma que essas duas pleuras elas não chegam a se afastar, mas vai criar um pequeno espacinho ali dentro de vácuo. Ou seja, se eu estou aumentando um pouco mais o volume daquela cavidade pleural, também decorrente das suas aulas de física, você vai se lembrar, se eu estou aumentando o volume de um determinado espaço, sem mudar, né, a quantidade de matéria que tem ali dentro, eu vou estar diminuindo a pressão interna desse ambiente. Além disso, o sistema linfático ele vai estar
continuamente succionando o líquido que existe ali dentro da cavidade pleural, né? Então isso ainda vai fazer com que a pressão ali dentro diminua ainda mais. Então, representando, né, o que eu disse até agora, a gente tem aqui o alvéolo pulmonar, né, em contiguidade com o meio externo, através das vias aéreas. Aqui a gente teria a parede torácica e aqui em azul as duas pleuras, a pleura parietal aderida à parede torácica e a pleura visceral aderida ao tecido pulmonar. Dentro do alvéolo a pressão é de 760 milímetros de mercúrio, assim como no meio externo, e a cavidade intrapleural, obviamente aqui a gente exagerou, né, no tamanho da cavidade, só para ficar fácil de visualizar. Vale lembrar que as duas pleuras estão praticamente aderidas, o que se cria é um espaço mínimo, né, suficiente para diminuir a pressão nesses 4 milímetros de mercúrio, chegando assim a pressão intrapleural a 756 milímetros de mercúrio, fazendo assim com que o tecido pulmonar ocupe toda a cavidade torácica. Em condições normais, então, a cavidade pleural ela não tem nenhuma comunicação com o meio externo, nem para o lado de fora com a cavidade torácica e com o meio externo, nem com a parte de dentro, né, com o alvéolo pulmonar. Porém, vamos imaginar uma situação patológica onde você tenha uma perfuração de uma das pleuras. Por exemplo, no caso de um trauma, seja por facada ou por tiro, em que a pessoa tem uma perfuração, né, da cavidade pleural de fora para dentro. O que vai acontecer? Você vai passar a ter uma comunicação entre a cavidade pleural e o ambiente externo. E aí a tendência é que a pressão intrapleural se iguale à pressão externa. Ou alguma causa interna onde haja um furo na pleura visceral de forma a comunicar a cavidade intrapleural com o alvéolo pulmonar, que por sua vez está comunicado com o meio externo. Da mesma forma, a tendência é que a pressão ali se iguale à pressão atmosférica, com isso acabando aquele gradiente de pressão transmural. O que vai acontecer com o pulmão nessa situação? A tendência é que ele vá colapsar, é que ele vá murchar, né? E essa situação tem um nome. O nome é pneumotórax, né? Que é uma doença, é uma situação patológica onde o pulmão não vai ter aquela força que o mantém distendido. E aí o que isso vai acarretar para o paciente? Vai acarretar uma falta de ar muito grande, né? Porque afinal agora ele tem que vencer uma força muito maior, né, para poder respirar. Isso vai acarretar em dor, né? Isso vai acarretar em um problema muito grande, né, que vai causar uma dificuldade seríssima de respiração daquele lado que foi perfurado. É isso que a gente representa nessa imagem aqui, olha, uma perfuração na parede torácica que levou a uma perfuração também na pleura parietal, e aí a pressão intrapleural, que era de 756, tende a igualar com a pressão atmosférica de 760. Com isso, a gente vai chegar nessa situação aqui, com o pulmão então não ocupando mais toda a cavidade, permanecendo colapsado. Esse é o chamado pneumotórax traumático. Porém, existe também o que se chama de pneumotórax espontâneo, quando é um furo no pulmão, um furo interno, onde aí a tendência é da pressão de 756 intrapleural se igualar com a pressão alveolar de 760, levando à mesma condição de colapsamento do pulmão. Bom, depois que a gente falou então sobre o pulmão em repouso, né, e por que ele permanece distendido quando ele está em repouso, agora a gente começa a falar um pouquinho sobre a dinâmica da respiração, ou seja, sobre a inspiração, que é a entrada do ar nos pulmões, e a expiração,
que é a saída do ar dos pulmões. A gente começa então pela inspiração. Então, a inspiração. A gente tem uma tendência a achar que o processo de inspiração se dá através da gente puxar o ar para dentro do pulmão e com isso o pulmão inflar, se distender ainda mais. Mas não é assim que acontece. O que acontece é exatamente o contrário. A gente distende o pulmão, a gente infla mais o pulmão e com isso ele puxa o ar para dentro. Por que isso acontece? Quando a gente estuda pressão na física do ensino médio, a gente aprende aquela lei de Boyle. A lei de Boyle, ela diz que um aumento de volume de um determinado recipiente gera uma diminuição da pressão. E vice-versa, uma diminuição do volume causa um aumento da pressão. Pois bem, então o que acontece é que a gente vai distender o nosso pulmão, com isso diminuir a pressão interna e aí entra aquela regra, né, de que os fluidos, né, os gases, eles vão se movimentar do local de maior pressão para o local de menor pressão. Então eu diminuo a minha pressão alveolar, com isso o ar externo tende a entrar no meu pulmão. E esse aumento do volume alveolar, ele se dá através de um aumento da cavidade torácica. Então, eu não tenho nenhum músculo no meu pulmão que provoque um aumento do volume pulmonar. O que eu faço é aumentar o volume da cavidade torácica e aí com isso o pulmão, que vai estar ocupando toda a cavidade torácica, também vai aumentar de volume. Aumentando de volume, a pressão intraalveolar, que era igual à pressão atmosférica, agora vai ficar menor, aproximadamente 1 milímetro de mercúrio menor, numa inspiração normal, não forçada. Com essa diminuição da pressão, o ar do exterior, que está agora com a pressão maior do que do interior, vai entrar fazendo com que a pressão, né, volte a se igualar entre os dois ambientes, interno e externo. E como é que a cavidade torácica vai expandir? Através da ação dos músculos da inspiração, através dos músculos que vão provocar o aumento da cavidade torácica e com isso o aumento do volume pulmonar. Que músculos são esses? Principalmente o diafragma, que é aquele músculo que vai dividir, né, o tórax do abdômen. Ele é um músculo que ele tem forma de abóbada, né, aquela forma meio arredondada. E aí quando eu contraio, ele vai abaixar, né, causando assim um aumento da cavidade torácica. Além disso, a gente tem a contração dos músculos intercostais externos. Os músculos intercostais externos, eles vão estar entre costelas adjacentes. E aí eles provocam um efeito de aumentar a cavidade torácica. Os músculos intercostais externos, quando eles se contraem, eles vão elevar as costelas, e aí quando eles elevam as costelas, eles vão elevar também o externo, que é aquele osso que está bem aqui, né, fazendo com que o externo suba e fique um pouco mais à frente, né, com isso aumentando o espaço da cavidade torácica, tanto na lateral quanto na parte mais frontal, né. Esse aumento de volume, ele é transferido para o pulmão, né, para o espaço do alvéolo pulmonar, que vai então puxar o ar por diferença de pressão. Isso acontece numa inspiração normal, aquela inspiração do que a gente está fazendo o tempo todo. Porém, numa situação de inspiração forçada, né, uma inspiração, por exemplo, durante um exercício físico vigoroso, ou quando a gente dá aquele suspiro, né? Nessas situações, além dos músculos principais da inspiração, né, que vão ser o diafragma e os intercostais externos, a gente vai ter também a participação do esternocleidomastoideo e do escaleno, que são chamados músculos acessórios da inspiração, né, que vão estar envolvidos na inspiração forçada. Ou seja, eu vou usar esses dois músculos para expandir ainda mais
a minha caixa torácica, né, gerando assim um volume maior ainda, uma diferença de pressão maior ainda para entrar mais ar ainda no meu pulmão. Imagine então que ao final da inspiração, né, a gente já teve as pressões interna e externa se igualando. Imagine que eu ainda estou, né, com os meus músculos da inspiração contraídos e a minha caixa torácica expandida. Aí agora eu vou expirar. E a respiração ela se dá através do relaxamento dos músculos da inspiração. Então os intercostais vão relaxar, o diafragma vai relaxar, a minha parede torácica vai diminuir de volume, o meu pulmão vai diminuir de volume. Com isso eu tenho um aumento da pressão intra-alveolar, que agora vai estar maior do que a pressão externa. Com isso, o ar que está ali dentro vai ter uma tendência a sair. Então, a expiração normal, a expiração não forçada, ela não envolve o uso de nenhuma musculatura, ela não envolve gasto de energia, como houve na inspiração normal. A expiração normal ela é simplesmente um retorno ao estado anterior, né? Com o relaxamento dos músculos e a consequente saída do ar. Eu não precisei contrair nenhum músculo para expulsar o ar dos meus pulmões. Agora, da mesma maneira que eu tenho uma inspiração forçada, eu posso ter uma expiração forçada, ou seja, uma situação em que eu vou expulsar mais ar do que o habitual, né? Essa situação que eu vou jogar fora mais ar. Nesse caso, aí sim eu vou ter a contração de musculatura envolvida nesse processo. E os músculos que vão provocar essa expiração forçada são os músculos da parede abdominal e os músculos intercostais internos dessa vez. Então o que acontece com essa expiração forçada? É o mesmo raciocínio da inspiração forçada, só que ao contrário, né? A gente vai ter uma diminuição ainda maior do volume do espaço alveolar, com isso uma expulsão de mais quantidade de ar. Afinal de contas, eu estou diminuindo o volume dentro de um determinado espaço, mantendo a mesma quantidade de moléculas que tem ali dentro. Então, esse aumento da pressão em relação à pressão exterior vai expulsar o ar que vai então sair para o meio ambiente. Obviamente, a gente não está colocando óleos aqui no processo de troca gasosa, mas é óbvio que o ar que está entrando é um ar rico em oxigênio. Vai haver então uma troca, né, entre o oxigênio que está vindo, né, do ar do ambiente com o gás carbônico que vai estar em excesso no sangue depois de todo o processo de metabolismo que liberou esse gás carbônico. Vai haver uma troca ali no alvéolo, de forma que o ar que eu estou expulsando é um ar rico em gás carbônico, em CO2. Então vai estar havendo essa troca, né, o tempo todo, e aí o processo respiratório ele é muito importante dentro disso. A gente não está entrando nos detalhes das trocas gasosas, né, de todo o resto da respiração, como eu disse, mas sempre lembrar que ele existe, que ele acontece, que ele é muito importante. Então, só resumindo e mostrando para vocês, os músculos da inspiração, os principais da inspiração, que seriam os intercostais externos, que estão aqui, eles vão estar sempre trabalhando no sentido de mover as costelas, e o externo de forma a aumentar o volume intratorácico. Os músculos acessórios, no caso da inspiração forçada, o esternocleidomastóide e o escaleno, que vão estar aqui na região do pescoço. No caso da expiração natural, né, a expiração não forçada, não há músculo envolvido, né, a expiração vai estar relacionada ao relaxamento dos músculos da inspiração. Já no caso de uma expiração forçada, a gente vai ter a participação dos músculos abdominais e dos músculos intercostais internos. Lembrando que no processo de inspiração e expiração, quando eu tenho uma diminuição da pressão alveolar, junto com ela vem uma diminuição também da pressão intrapleural.
tá? Que também acompanha essa diminuição, de forma que sempre vai existir essa diferença de pressão, né, formando aquele gradiente de pressão transmural. Ele não deixa de existir, porque durante o processo respiratório vai haver também uma mudança na pressão intrapleural. Eu falei mais cedo, né, que o tecido pulmonar ele contém muitas fibras elásticas, né, e elas são muito importantes na hora do retorno do pulmão ao seu volume normal, né, após a inspiração, né, durante a expiração. O pulmão, né, ele vai ter essa característica de, depois de uma inspiração, ele vai naturalmente voltar ao seu volume normal através do relaxamento dos músculos da inspiração, e aí ele vai voltar ao seu volume com a ajuda também dessas fibras, já que o natural do pulmão é estar mais fechado, né? Tá menos distendido. E vai ter outro fator que vai participar desse momento da volta do pulmão após a inspiração. É o seguinte, a parede alveolar ela é revestida por um líquido também, né, por uma água. E a gente lembra, na hora que eu falei agora há pouco sobre o líquido intrapleural, que as moléculas de água têm aquela tendência a permanecer unidas. É a chamada tensão superficial. Ou seja, se você tem essa camada de água ali na parede alveolar, ela vai aumentar essa tendência do pulmão a voltar, né, ao volume original, porque a tendência das moléculas de água que estão ali é se unir. Da mesma forma, essa película que vai existir na parede alveolar também vai funcionar como uma barreira à distensão, porque vai existir uma força das moléculas de água tentando permanecerem unidas, então isso vai criar uma resistência à distensão pulmonar. E essa força, essa tensão superficial da água presente ali no alvéolo, ela é tão grande que o organismo ele precisou de um artifício para diminuir essa tensão superficial de forma a facilitar a distensão pulmonar. Esse artifício é o surfactante. O surfactante pulmonar é uma substância que é produzida pelas células alveolares do tipo 2, que é uma espécie de detergente. Todo mundo já deve ter feito aquela experiência de colocar uma poeirinha de ferro, né, na superfície da água e você observar que aquela poeirinha não vai submergir por causa da tensão superficial. Na hora que você joga um detergente naquela água e aí você dá uma misturadinha ali, aquela poeira imediatamente desce, submerge e deposita no fundo. Por quê? Porque aí ela passa a vencer a tensão superficial. Por quê? Porque as moléculas de detergente elas vão se colocar entre as moléculas de água, já que elas têm uma parte polar, assim como a água, mas também uma parte apolar. E aí elas vão quebrar essa tensão superficial e fazer com que essa resistência seja menor. Então, o nosso organismo ele vai produzir um detergente natural, que é o surfactante, que vai então reduzir a pressão superficial daquela película de água presente no alvéolo, facilitando a distensão do pulmão. E aí, o nosso organismo ele só começa a produzir o surfactante a partir de um determinado momento do desenvolvimento. E esse momento é já no final da gravidez. Então, se o bebê nasce prematuro, pode ser que ele ainda não tenha a capacidade de produzir o surfactante. E aí, com isso, ele vai ter que fazer um esforço muito grande, né, para vencer aquela resistência da tensão superficial, de forma a distender o pulmão durante a inspiração. E mais do que isso, durante a expiração, o pulmão vai ter uma tendência muito grande a colapsar completamente por causa da tensão superficial. E isso gera uma dificuldade ainda maior de respirar, porque é muito mais fácil você distender o pulmão, que já está um pouco distendido, do que você distender completamente um pulmão que está completamente murcho.
É a mesma analogia que você pode fazer com a bola de soprar. Você já pegou uma bola de soprar novinha, que está vazinha, e você vai começar a soprar, tem que vencer uma resistência muito grande para ela começar a encher. Depois que ela começou a encher, você encher ela mais um pouco, já fica mais fácil. E é isso que acontece então. E isso gera uma doença, é a chamada síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, né, que vai atingir bebês prematuros que porventura ainda não tenham completado o desenvolvimento a ponto de produzir surfactante o suficiente, né, para que a respiração seja mais confortável. E aí, esses bebês eles têm que ser tratados recebendo o surfactante externamente, né? O surfactante que eles não conseguem produzir, eles têm que receber externamente, e também eles recebem medicação para acelerar a maturação dessas células alveolares do tipo 2, de forma a começar a produção do surfactante. Por fim, para terminar essa nossa aula, eu queria falar um pouco sobre o enfisema pulmonar, né, que é uma doença muito comum, causada pelo fumo, enfim. E para falar sobre o enfisema, antes eu tenho que dar um conceito, que é o conceito de complacência. O termo complacência, ele diz respeito à dificuldade de distender o pulmão. Ou seja, a complacência, ela descreve o esforço que eu preciso fazer para distender o meu pulmão. Bom, e o que isso tem a ver com o enfisema? O enfisema, o que ele causa é a destruição das fibras elásticas que estão presentes no tecido pulmonar. Bom, a gente já ouviu muito falar, né, que no enfisema a pessoa tem dificuldade para respirar, ela sente falta de ar e tudo. E a gente pode pensar que a pessoa vai ter dificuldade para inspirar o ar. Mas na verdade o grande problema do enfisema é a dificuldade em expirar o ar. Isso porque no enfisema, como eu disse, a pessoa vai perdendo as fibras elásticas do pulmão. E as fibras elásticas do pulmão, a tendência delas é fazer com que o pulmão se feche, né? Como a pessoa não tem muita fibra elástica mais, então ela vai precisar fazer um esforço muito maior para expirar, para fazer o pulmão voltar, né, ao volume menor. E aí, à medida que isso vai evoluindo, isso gera um problema muito grande. Por quê? Porque a pessoa não consegue eliminar o ar. Então, a grande ironia do enfisema, né, é que a pessoa sente falta de ar por excesso de ar dentro do pulmão, porque ela não consegue expulsar aquele ar e isso dificulta as trocas. Além disso, ela vai ter menor capacidade de inspirar um ar novo, porque ela vai estar com o pulmão constantemente mais distendido. Então ela teria que fazer uma força ainda maior para puxar mais ar para dentro. Então esse é o grande problema do enfisema. E o enfisema, na verdade, ele é causado por um aumento da complacência. Então, no indivíduo com enfisema, a posição de repouso já é uma posição mais dilatada, já é uma porção mais distendida, né? Tanto que é uma característica do enfisemático, né? Que é um indivíduo que está inflado, vamos dizer assim. Vai existir uma doença que é exatamente o contrário do enfisema, onde vai haver aí um endurecimento das fibras elásticas, e aí você vai precisar vencer uma resistência ainda maior para inspirar. É o caso da fibrose pulmonar. É a troca das fibras elásticas por um tecido conectivo, um tecido fibroso. E aí é um tecido que já não tem aquela elasticidade, né, natural das fibras elásticas. Então, para distender o pulmão, você vai ter que fazer um esforço muito maior, né, para distender aquelas fibras que não foram feitas para serem distendidas. E aí vai gerar uma dificuldade muito grande na inspiração. A fibrose pulmonar ela é causada pela aspiração de amianto, por exemplo, né, ou outras partículas que vão ser tóxicas e causar então essa fibrose pulmonar. Com isso, a gente fecha essa nossa aula de biofísica, que foi um apanhado geral sobre a ventilação pulmonar. Mais à frente,
Com certeza a gente vai falar um pouco mais sobre respiração, aí sim sobre a respiração, sobre as trocas gasosas, sobre o transporte do oxigênio pelo sangue, mas tudo começa com a ventilação, né, com o processo de entrada no ar nos nossos alvéolos pulmonares. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer questão, deixe um comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, me ajude a divulgar o canal, dando um joinha, fazendo a sua inscrição aqui no canal, divulgando para os seus amigos, para os seus colegas, indicando para quem você acha que esse vídeo possa ser útil, e com certeza isso vai ajudar muito o canal. Conto com você nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!